te adorar. Foi que eu nasci. Compra em mim.
transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Você pode dizer isso? A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu
Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado. Tem sido o suficiente, tem sido aquilo que é o necessário para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Obrigada. E eu sei que nós vamos te agradecer muito mais, porque o Senhor é um Deus de prosperidade. O Senhor é um Deus de abundância. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de todas as coisas, de amor. Oh, meu Pai, eu peço que o Senhor esteja nesse momento abençoando, prosperando, multiplicando a vida dos meus irmãos. Ajuda cada um, Senhor, também naquilo que está difícil. Visita cada um. Senhor, cura toda ferida, cura toda dificuldade, restaura. Senhor, restaura relacionamentos, restaura, Senhor, situações que estão difíceis de levar. Cargas, fardos, nós queremos entregar agora no seu altar. Todo o peso, tudo que não é teu, tudo que o Senhor fala para nós, entrega. Nós queremos entregar, Senhor, no dia de hoje, na manhã de hoje, entregar aquilo que te preocupa. E confiar, Senhor, põe a tua mão. Muito obrigada, dá sabedoria para nós lidarmos com as situações. Sabedoria. Eu te peço que o Senhor nos dê discernimento. Oh, meu Pai, vai operando nas vidas dos meus irmãos. E que eles possam trazer não só dízimo, mas ofertas. E oferta de tempo. Oferta de alegria. Oferta de amor, de gratidão. Muito obrigada, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ofertar, irmãos. Deus, vencedor, sempre vive e sempre reinará. Eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo. Bom dia, queridos. Vocês estão bem? Ah, que bom. Melhor ainda na presença do Senhor. Fala a verdade. Amém? Vamos orar mais um pouco, que a oração move o braço do nosso Deus. Senhor, obrigada por mais uma manhã na Tua presença, Senhor. Nós viemos até Tua casa para prestar culto a Ti. Eu fui presenteada por esses louvores maravilhosos, Deus, porque toda glória, toda honra, todo louvor, somente a ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, o nosso leão da tribo de Judá. Senhor, governa esta casa sempre, Pai. Oh, teu lugar de honra neste lugar, o trono de honra é teu, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, a teu serviço, para sermos abençoados e abençoar a todos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque pela tua misericórdia o Senhor nos separou para a tua preciosa obra. A obra é tua, esse aprisco é teu, as ovelhas são tuas, ó Deus. O que eu tenho de diferente dos meus irmãos? Nada. O que eu tenho de igual é o mesmo Pai. Nós temos o mesmo Pai, Senhor. Nós buscamos, Senhor, te servir em espírito e em verdade. Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Senhor, é no teu nome, na autoridade do nome de Jesus, que já sejam amarrados, amordaçados, aprisionados, acorrentados,
todo espírito contrário à pregação da palavra, todo espírito de distração nessa casa, nós amarramos, amordaçamos, aprisionamos, acorrentamos e lançamos fora deste lugar. E declaramos que a palavra que será ministrada, que veio do trono de Deus, independente de quem estará pregando, vem para te restaurar, para te curar, para te salvar. Oh, Deus, para transformar aquilo que precisa ser transformado na tua vida e na minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que nós estamos caminhando para 28 anos de convertidos e eu não me lembro de ter ouvido no nosso ministério essa pregação. Eu falei, Senhor, será que meu ouvido está bem afinado? Essa pregação não, esse texto, né? Está bem afinado? Hoje nós vamos falar, a pastora Cláudia reiterou 3 ou 4 vezes, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê sabedoria. Confirmou que a palavra está indo porque o Espírito Santo é que ministrou, amém? E ela está mexendo no meu coração há alguns dias. E assim como eu já recebi, espero que até o final da ministração eu consiga cravar mais essa verdade no meu coração. E eu declaro na tua vida também, não se disperse com nada, amém? Preste atenção, porque às vezes na vírgula da palavra, lá está a tua bênção e você se dispersou na hora. Amém? Não é porque eu estou aqui que eu estou dizendo isso. Toda vez que a palavra de Deus é ministrada, toda vez que um culto inicia, nós temos que estar atentos aos mínimos detalhes, porque Deus fala, Deus se move, e você, se estiver atento, recebe aquilo que vem do céu. Amém? Nós vamos falar hoje de um homem muito sábio na Bíblia. Quem é esse homem? Salomão. Salomão, que homem sábio. Vamos falar só da sabedoria dele hoje. Numa próxima oportunidade, a gente fala que o que a Bíblia diz é verdade pura sempre. Que aquele que está de pé, cuide para não cair. Amém? Mas hoje, o tema da palavra que o Senhor me deu, hoje, sonhos sufocados e a restituição de Deus. Sonhos sufocados e a restituição de Deus. Já creio que você foi com o teu pensamento, né? Já começou a refletir sobre quais os sonhos da minha vida que foram sufocados. Você veio hoje aqui, não foi por um acaso, foi Deus que te trouxe, porque todos nós temos sonhos na nossa vida que foram sufocados, muitas vezes por circunstâncias provocadas por nós mesmos, outras vezes, claro, há um movimento espiritual contrário na tua vida para que você não avance. E aí esse sonho também ficou sufocado. Mas eu venho te dizer que nenhum sonho sufocado por circunstâncias, por você ou pelo inimigo, não possa ser, como que eu posso dizer, ressuscitado pelo Senhor na tua vida. Aqueles que eram dele, vamos deixar claro, porque tem muitos sonhos que nós temos que foram sufocados por permissão do próprio Deus, porque não iam ser bênçãos na tua vida e na minha, amém? E até o final, que o Espírito Santo, por misericórdia, me use nesta hora, e tudo aquilo que o Senhor deseja falar, seja falado, e aquilo que for de mim, que seja calado em nome de Jesus. E nós vamos começar lendo 1 Reis, está no capítulo 3, para quem está anotando, porque uma orientação nós damos para você. Não tem problema você vir com a tua Bíblia no celular, nenhum. Você é livre para usar a Bíblia do jeito que você quer. Mas é muito importante
que o culto que você vem de domingo, você vem uma vez por semana. Essa palavra, ela te alimenta, é uma palavra, é um alimento para te nutrir durante a semana. Então que você tenha a curiosidade de anotar, pelo menos os textos, pode tirar fotos se quiser, né? Para que durante a semana haja uma meditação naquilo que o Espírito Santo trouxe para a tua vida, amém? São orientações que nos fizeram e nos têm feito crescer, e tudo que é bom para nós é importante que a gente compartilhe com você. Então vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Versículo 4. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto e maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Que lindo! Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Versículo 11, 12 e 13. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento e discernires o que é justo, eis que faço segundo o quê? As tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Versículo 13. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Que coisa linda! A história de Salomão inicia maravilhosa, com Deus se agradando dele, pelos holocaustos, pelos sacrifícios que ele entregava para Deus. Mesmo ainda não tendo um lugar para sacrificar, ele foi a Gibeão, o lugar mais alto que havia, para poder sacrificar. E ele fez um sacrifício, um holocausto de 1000 bois, bezerros, 1000 animais. Naquela época, vocês sabem, que bastava apenas um animal. Só que Davi, isso é uma curiosidade, um parênteses. O seu pai, ele sacrificou 500 cabeças, 500 holocaustos. O povo em comum sacrificava um. Salomão quis superar, porque para você ter uma unção de excelência, um poder sobrenatural, você tem que sobrepujar aquilo que é comum. Aquilo que é comum. Salomão foi lá, Sandra, e sacrificou 1000. O dobro do pai, e nada perto, muito potencializado do que o povo fazia. Deus se agradou tanto, mas tanto com essa atitude de Salomão, que apareceu para ele em sonho. E como nós lemos aqui, ele disse a Salomão no sonho: pede o que queres que te dê. Salomão podia pedir tudo, eu quero os meus inimigos completamente derrotados, porque aí eu serei maior até que o meu pai, porque o reino de Davi foi muito próspero. Ele multiplicou em 10 vezes o território de quando ele assumiu o reino. Estou pensando já no treino de segunda, viu, Fô? É Deus colocando para, não falhe no treino, porque o corpo é templo do Espírito Santo, tem que cuidar. Mas,
Salomão multiplicou 10 vezes o reino de quando pegou de Davi. E olha que o reino de Davi foi muito próspero. Mas nesse momento que ele oferece esses holocaustos a Deus e agrada a Deus, num sonho Deus aparece e fala isso para ele. Então ele podia muito bem, para ainda superar o seu pai, pedir que os seus inimigos fossem todos destruídos. Mas ele pediu o quê? Em outra tradução, essa minha não diz sabedoria, né? E a pastora Cláudia que falou reiteradamente sabedoria para discernir. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele pediu sabedoria para Deus, me dá sabedoria. E ele pediu sabedoria para favorecer a ele, amados. Como esse pedido é diferente das nossas orações, né? Sabe aquela oração que a gente chega para Deus, já está meio cansadinho do dia, né? Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, não sei o quê, Senhor, não sei o quê. Parece que Deus você está lá no fast food e vai pedindo, né? Faça o seu pedido, aí já está no totem, você nem está vendo a Deus, você já está aqui, é o teu totem. Senhor, eu preciso disso, daquilo. Concluir. Salomão não fez isso. Salomão foi e pediu sabedoria para julgar as causas do povo. Porque o Senhor me deu, Deus, um povo muito numeroso. Como que eu vou fazer? Eu sou um menino. Salomão tinha 20 anos. Quem aqui tem até 25 anos, levanta a mão. O meu querido Marcinho. Quem mais levantou? Perdão, esqueci seu nome, linda. Luísa. Heloísa. Olha aí, o Marcinho é a Heloísa. Então vocês já podem, a exemplo de Salomão, né, pedir direitinho como nós todos. Amém? E Salomão pediu isso, sabedoria para julgar o povo, porque ele sabia que aquele povo era difícil. E ele ia precisar muito disso, para não ser um rei o quê? Injusto. Nós precisamos dessa sabedoria, amados, porque a todo instante na nossa vida, situações nos são apresentadas. E se nós não tivermos a sabedoria que vem do alto, a gente pisa na bola feio. Pode causar uma injustiça tremenda. Ou, no caso espiritual, você pode até fazer com que uma pessoa desvie da fé. Porque ela não vê exatamente a pessoa que está falando, mas ela vê como se fosse Deus a rejeitando, Deus sendo injusto com ela. Então nós precisamos sim, não somos só nós que temos a plaquinha de pastor. É você que é filho, sou eu que sou filha. Nós, filhos de Deus, nós precisamos muita sabedoria para conduzir a nossa vida e abençoar com sabedoria quem o Senhor coloca ao nosso redor. Amém? Vai pensando lá no teu trabalho, quanta sabedoria você precisa ter. Então, como eu disse, Salomão começou o seu reinado, ele tinha 20 aninhos. 20 anos. Geralmente, o rapaz é mais imaturo nessa idade, com 20 anos, do que a mulher, né? Eu creio mesmo, eu creio que é o Senhor já preparando a mulher para a maternidade, então a mulher acaba sendo um pouco mais madura, antes do homem, né? A mulher acaba amadurecendo mais rápido. Então, com 20 anos, não é verdade, Arthur? Então, com 20 anos, imaginem, está à frente dele um povo para ele reinar. E o Senhor falou para pedir que eu te dê. O que você quer? Ele pediu sabedoria e o Senhor deu. Só que como você pode saber que Deus te deu algo, sem que algo aconteça para ser comprovado aquilo que Deus deu? Até para você mesmo, né? Muitas vezes o Senhor vem, usa homens, mulheres, profetas de Deus, impõe as mãos na nossa cabeça. Você está recebendo o dom de cura. Você está recebendo, né, tantos dons e dons de libertação. Como que você acha que esse dom vai ser evidenciado na tua vida para você ver que veio do alto mesmo?
alguém vindo para você orar, para você colocar o teu dom em prática. A honra é dele, não é sua. Mas o povo irá ver que verdadeiramente, assim como foi com Salomão, Deus é com você e comigo. Amém? Então não reclame por, às vezes, meu Deus, parece que eu tenho imã de problemas. Glória a Deus, porque se Deus tem aproximado pessoas que precisam da palavra dele, precisam de alguém sábio, com discernimento, e traz na tua presença, glorifique a esse Deus. É sinal que ele tem te dado capacitação, porque lembra, o Senhor não chama capacitados, ele capacita quem ele chama, ele capacita os seus escolhidos. Quem sou eu para estar aqui? Mas é ele que faz, amém? Então vamos já começar refletindo e fazendo algumas perguntas. Quais os tipos de renúncias, algo que te custe, que você tem entregue por Deus, não só para Deus, por Deus. Eu amo tanto a Ele, que eu vou sacrificar no sentido de entrega, isso. Vamos começar já refletindo. Hoje Deus te diz, pede o que queres que eu te dê. Pede o que queres que eu te dê, Isolina. Pede o que queres que eu te dê, Danilo. Diogo. Consertei rápido, hein, Diogo? Pede o que queres que eu te dê. Diogo, é para você. Pede o que queres que eu te dê, Aguinaldo. Pede o que queres que eu te dê, Jane. E aí? Se o Senhor falasse, e está falando isso agora e perguntando para você, não precisa falar alto, o que você pediria? Um pedido só. O que você pediria? Como homem e mulher de Deus. Eu estou vendo alguns irmãos aqui que estão nos visitando hoje. E que vocês sejam muito bem-vindos. Essa é a casa do nosso Pai. Amém? Que vocês sejam abraçados, né? Abraçados mesmo de tal maneira, tão apertada por Ele, que vocês vão poder sentir quem é esse Deus lindo que está sendo pregado aqui. Amém? Sejam muito bem-vindos na casa do Pai. E aí, eu falei um pouquinho fora da palavra aqui, dando as boas-vindas para os irmãos, para você refletir. Já está aqui o que você ia pedir? Vamos pensando. E aí, Andréia, pensou? Amém, amém. Salomão pediu essa sabedoria. E sabe quantas sentenças saiu dos lábios de Salomão? 3.000 sentenças, diz a Bíblia. Olha o povo, hein? Toda hora estava lá. E tinha o rei que julgar aquela sentença. Em 1 Reis também, no 3, nós vamos ler agora a partir do versículo 16, e nós vamos encontrar uma história que Salomão, depois que recebeu de Deus, é uma história que confronta Salomão de tal maneira que só a sabedoria divina poderia ter resolvido essa questão. É a história das duas mães. Vamos lá. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. Se puder trocar só mais rapidinho, eu agradeço. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã,
Preste bem atenção nos detalhes dos textos. Reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Atente para a espada. O rei disse: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade para uma e metade à outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei. Por quê ela falou isso? Porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Amém? Hoje, com o DNA, né, a tecnologia moderna, essa questão, vem alguém para você e fala: o filho não é meu, o filho é dela, o filho morreu. Simples. Vai até um laboratório, colhe, né, material, se faz um DNA e em, sei lá, em 1 mês, 10 dias, você tem um resultado. Só que naquela época não existia essa tecnologia. A tecnologia maior do mundo, que existe hoje também, é a que vem do alto. Quando você tem seus ouvidos afinados com a voz de Deus, na maioria das vezes a tecnologia só vai te ajudar para você chegar aqui e testemunhar antes e depois. Porque tem gente que mesmo dentro da igreja, orando por um milagre, o milagre acontece, a pessoa: eu não vou dar testemunho porque eu ainda não fiz o exame. Isso às vezes é do ser humano mesmo, porque você tem receio de envergonhar o nome de Jesus, falar uma coisa e de repente o exame dá outra, mas pode dar outra. Quantas vezes o Jaime abriu a cabeça? E nós continuamos declarando: a cabeça está fechada, ele está perfeito, como está, né? E a tua palavra, no mundo espiritual, tem um valor tremendo. Quando você duvida, como o Jaime orou aqui, você põe um C e um mas, contudo, todavia, na frente de algo, é que você não está confiando plenamente. Então, todo diagnóstico que vier contra a tua vida ou contra alguém da tua família, você recusa em nome de Jesus. Não precisa fazer uma festa dentro do consultório, deixar o médico: ih, mais um louco está aqui. Porque às vezes a forma da gente demonstrar a nossa fé faz com que as pessoas riem da nossa cara e não queiram o que a gente tem. Tenha sabedoria. Enquanto o médico está lá falando, você está aqui, ao Deus que tudo escuta, ao Deus que tudo sabe. Você está demonstrando que você crê e você recusa aquele diagnóstico contrário no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E aqui haviam essas duas mulheres. Quando nós pensamos em gestação, nós mulheres, quando sabemos, faz o teste lá, deu positivo. Nossa, deu positivo. Você já começa a ter projetos na tua cabeça. Você já vê, sem saber se é homem ou mulher, você já começa a ver aquela criança, né? Até aí você não pensa na responsabilidade. Você só pensa do lado bom, de que todo lado é bom de ser mãe, de ser pai. Mas existe uma responsabilidade, né? E aí você já começa a pensar: nossa, se for homem vai ser assim. Parecido comigo, porque geralmente o homem puxa a mãe. Se for menina, vai ser parecida com o pai, porque... E aí você já começa a ter sonhos, projetos. A criança está no teu ventre ainda. Você já começa a pensar no futuro dela. Ela nem nasceu. Porque pai e mãe é assim. O pai e a mãe, ele quer o melhor para os seus filhos.
Ele é capaz de dar a própria vida para que o seu filho possa viver, seu filho possa crescer, possa ser alguém próspero. E principalmente para nós que somos do Senhor, alguém que esteja cravado no seu coração a palavra de Deus e o temor a Deus. Esse é o maior presente que a gente possa dar, a maior herança para os nossos filhos. Claro que você vai pensar em trabalhar, em guardar algum dinheiro para poder dar o estudo, para poder... São projetos, são sonhos. E aí, nós que conhecemos a palavra, buscamos na palavra as promessas. Tinha uma senhora na igreja, a irmã Cleide, que ela falou assim, e a irmã Ione, as duas eram intercessoras, e eu bem recém-convertida, falei, como que eu posso orar para os meus filhos, né? Ela falou, eu vou trazer no próximo culto para você, todos os textos, e aí nos textos você coloca o nome deles, e vai orando. Por anos nós fizemos isso, por anos. Entrava no quarto e declarava a promessa. E colocava o nome dos filhos, porque muitas vezes quando crescem mais um pouco, chegam na adolescência, não é por muito falar, né? Vocês sabem, eu já contei aqui, e por muitas coisas eu me arrependi, eu fui extremamente rígida na educação dos meus filhos, muito rígida. Me arrependi em algumas coisas que eu extrapolei, né? Porque eu acho que assim, respeito é bom e eu gosto. E eu sempre ensinei isso para eles. Então, o que os fez hoje prósperos, pessoas que entram em qualquer lugar, né? Formados, com uma família já formada, com uma netinha que me deram, espero outros, né? E a Fernanda aí, formada no trabalho já, aquele varão valoroso, o Senhor que está separado vai vir para ela vai também formar a família dela, e isso é o maior presente, saber que os dois estão adorando e amam a Jesus. Mas essa educação rígida, muitas vezes é confundida com autoritarismo, e aí o autoritarismo não leva a nada. O pai e a mãe, eles têm autoridade sobre os filhos. Nossa, abri um parênteses grande, nem sei por que não está aqui. O pai e a mãe, eles têm autoridade sobre os filhos. Você é autoridade na tua casa sobre os teus filhos. E eu sempre falava para o Flávio, enquanto você não casar, pode ser faixa preta de jiu-jitsu, pode ser isso, pode ser aquilo. Aqui tem ordem. Não. Ô, Fô, você não me expõe assim perante a igreja, por favor. Não, mas aqui existe um pai e uma mãe. Existe um sacerdote. E existe a sua mãe. Para Fernanda, a mesma coisa, né? Então é importante, porque o inimigo, ele está olhando para você e para mim. Como você conduz a tua casa. Quem é que rege a tua casa? Se está em desordem, ou se tem ordem na tua casa. Quando a gente se casa, a gente tem que cortar o cordão umbilical dos pais. Deixará pai e mãe. No início eu não entendia isso. Isso, num curso de obreiro, trouxe uma certa revolta quando eu era recém-convertido. Eu era daquela, né, que eu já contei, meio que Tomé. Tem que me mostrar, tem que me provar. E aí, eu tinha entendido, como deixa pai e mãe? Então quer dizer que porque eu me converti e eu me casei, eu esqueço dos meus pais? Não. Quando a gente casa, deixar pai e mãe quer dizer assim, que nós não dependemos mais financeiramente deles. Se um dia aperta o cinto e precisa, qual é o pai e a mãe que não vai abençoar um filho? Mas que o filho e a filha, né, quando se casam, os filhos, eles têm que ter a sua própria casa, sua própria vida, para conduzir, aprender a conduzir uma família. Isso é deixar pai e mãe. Então tem muitas coisas na palavra que nos ensinam como ser filhos e como ser pais. Vamos voltar para cá, senão eu vou embora. É muito importante nós cuidarmos daquilo que Deus gera em nós e através de nós. Se nós falarmos de filhos, filhos são herança bendita de Deus.
Então, que coisa mais linda o Senhor te abençoar e te dar um filho para cuidar. Muitos aqui já têm filhos formados e Deus tem nos dado filhos espirituais. Ele tem gerado em nós filhos espirituais. E esses filhos precisam também ser cuidados, porque foram gerados pelo Senhor em nós. Então, se você fala de Jesus, do amor de Deus para alguém, independente da tua idade, você recebeu de Deus a incumbência de cuidar dessas vidas como filhos espirituais. Amém? A primeira mulher, ela cuidava do filho. Aqui, o texto não detalha muita coisa, então a gente pode conjecturar em cima para poder fixar mais a mensagem. Correto? Eu não estou aqui incluindo nada na Bíblia. Eu só estou fazendo conjecturas em cima de um texto que não expõe tudo. O texto diz que eram 2 prostitutas. Se hoje, eu não gosto de falar esse nome porque eu acho que é tão agressivo, né? Se hoje, no mundo que nós vivemos, já é algo que deixa, quando você fala, já coloca essa pessoa como menor, como uma escória da sociedade, como alguém que ninguém quer por perto, a não ser aqueles que usam dos prazeres que essa mulher pode dar. Mas você que é casada, você abriria a sua casa para uma amiga que fosse prostituta? Deixaria ela morar na sua casa? Se hoje nós já pensamos assim, amados, vocês imaginam naquela época, onde as mulheres que eram mães solteiras, elas já eram completamente separadas, excluídas da família, colocadas para fora de casa. Elas não tinham mais a quem recorrer. Então, esse trabalho que elas tinham, eram para sua sobrevivência. Mas ninguém as via como pessoas. Eram nada perante os homens e mulheres daquela época. Aqui eu vou fazer um outro parênteses. Nós somos do Senhor. E Ele diz que aquele que confessa a Ele, que o ama, Ele também vai confessar diante de Deus. E aquele que o confessa, ama o seu próximo como a nós mesmos e porque amamos a Deus. Então, queridos, não exclua ninguém da sua vida. Não exclua ninguém. Ninguém é menor por causa de um ato. Ou, se ela tem como profissão, nós já tivemos aqui na igreja, bem no início da igreja, 2 moças que eu me lembro agora, que era o seu trabalho, hoje em dia, né, chamam garota de programa, mas as 2 se renderam ao Senhor, as 2 declararam e viveram, e devem viver, né, que uma mudou de cidade, a outra a gente perdeu contato, mas para o Senhor, não exclua ninguém, ninguém é menor, pela atividade que desenvolve, amém? Naquela época, então, essas mulheres eram excluídas. Veja como a graça de Deus já as atingiu. Diz o texto que lemos, que elas foram até o rei. Mulheres assim não podiam chegar na presença do rei, com perigo até de serem mortas. Elas não só chegaram na presença do rei, amados, mas elas foram recebidas e ouvidas. Quantas vezes, né? Você tem algum tipo de problema, e isso às vezes te envergonha, ou não precisa nem te envergonhar, mas você não quer expor. E tem uma contrapartida, você quer alguém que te ouça, mas não tem ninguém com a sabedoria de Deus para te ouvir e para não te julgar. E você se cala e vai se fechando. Mas quando aquela mulher percebeu que à luz do dia, ela olhou a carinha, e mãe e pai sabe. Pode ser quadrigêmeos, às vezes a gente que, né, não é o pai e a mãe fica, nossa, quem é? Põe uma fitinha roxa, uma azul, aí põe a roxa no José e põe a azul no Caleb. Aí você que está de fora,
Você não sabe quem é quem de novo. Mas o pai e a mãe não precisam de fitinha roxa, azul, amarela, rosa. Ele sabe quem é. E à noite ela não conseguiu enxergar. Mas quando raiou o dia, que ela com a luz diz a palavra, né? Porque o dia vem a luz. A nossa vida tem que ser assim. Olhe as coisas à luz da palavra. Trevas não é para filho de Deus. Amém? Quando ela olhou aquela criança, ela falou, esse filho morto não é meu. Só que antes disso, à noite, a Bíblia não diz que a criança chorou, mesmo porque morto chora. Então não precisa estar escrito, né? Quando você lê a palavra iluminado pelo Espírito Santo, morto não chora. Mas diz a Bíblia que ela acordou, ela despertou para dar de mamar para o filho. O que me sugere aqui? Uma mulher que cuidava do filho, era zelosa. Ela não esperava o filho berrar para acordar e dar de mamar. Ela se antecipava aos cuidados do filho. É assim que nós devemos ser. Nós devemos nos antecipar aos cuidados com aqueles que Deus tem gerado na nossa vida. Amém? Essa mulher, ela queria manter o filho dela vivo. Então ela nutria aquele filho com aquele leite. Hoje, a nossa nutrição que mais nos fortalece não é o whey protein. É a palavra de Deus. Você tomando todos os dias doses da palavra de Deus, você vai aumentar o teu músculo da fé. Porque a fé, ela precisa ser nutrida, para que você tenha força, discernimento e sabedoria, num dia que você tem que decidir algo, num dia que você tem que dar um passo, e você vai dar esse passo e vai decidir com segurança, porque você está iluminado pela luz da palavra, e a tua fé, ela está robusta, ela está forte, porque você tem nutrido a tua fé, que é um músculo. É como um músculo. Se você não nutre, você não trabalha ele, vai cada dia mais perdendo tudo, né? E aí quando você vê, o ossinho está lá sustentando. Mas o que a gente declara, que neste lugar, os músculos estão sendo cada dia mais nutridos pela fé e pela palavra. Porque nós somos um povo que andamos na luz e buscamos através da palavra o que fazer, como fazer, a hora que fazer. Amém? Essa mulher, ela acordava antes mesmo que o filho chorasse, como eu disse. Extremamente zelosa, disposta a tudo. Porque a Bíblia disse, o amor pelo filho mexeu com o coração dela. Enquanto a outra mulher, vocês lembram, né, que ambas, a Bíblia já começa dizendo, prostitutas. Então aqui fica claro que não é a função da pessoa que dá uma conotação do caráter dela. Todas as pessoas, elas têm uma história que não é desculpa, mas é a história da pessoa. E por isso que nós como igreja precisamos trabalhar muito para que o nome de Jesus seja honrado, glorificado na nossa vida e através da nossa vida, essas pessoas conheçam. Que não a gente impõe o dedo e fala, o certo é isso, é isso, é isso, é isso. Sem ouvir, por que ela chegou naquilo? Você acha que embora você veja no Instagram da vida, às vezes, né? Quem segue algumas pessoas, sorrindo, feliz da vida, que tudo aquilo é verdade? Você acha mesmo que uma mulher que sai todo dia para se relacionar com várias pessoas diferentes, ela está feliz? Queridos, o nosso coração tem que gemer por esses que ninguém quer por perto. A segunda mulher mostra aqui o que ela era, negligente. Ela dormia demais, tinha preguiça. Ela não se antecipava ao choro do filho.
Ela dormiu tanto que ela deitou sobre o filho e sufocou o filho. Eu acho que a maior preocupação das mães quando põe o filho para mamar e para arrotar. E aí você às vezes, né, dá uma cochilada e você tem medo de cair sobre o filho. Essa mãe chegou a matar o filho. Tamanha negligência dela no cuidado com aquele filho. Ela não quer trabalho, porque filho dá trabalho. Quem é mãe sabe, né? Mas ela não quer trabalho. Quando eu falo filho, eu estou dizendo filho natural, filho espiritual, ou um filho, algo que Deus tem gerado no teu coração, que é um trabalho. Poxa, eu estou naquela empresa, eu sei que vocês oraram tanto, mas Deus, será que foi Deus mesmo que me deu essa empresa? Porque eu estou trabalhando que nem louco. Então, tudo bem, vamos orar de novo. Senhor, que ela seja demitida amanhã, acaba o trabalho. Gente, trabalho todo mundo tem, né? Deus, Ele diz que abençoa através das nossas mãos, né? Comerás do fruto do seu trabalho. Então, como é bom ter trabalho. A gente sabe, lá quando nós chegamos para Jesus, como é ruim não ter, né, Fô? Como é ruim não ter. E 30 dias voam, você com 2 filhos, um bebezinho, e o outro com 6 anos, que já estava comendo tudo o que via pela frente. Aí eu almoçava no hospital, o Jaime na empresa, enquanto ele estava, para poder ter janta para os nossos filhos. A gente sabe o outro lado da moeda. Mas você deixa de se alimentar para que seus filhos tenham comida. Amém? Muitas vezes você perde noites de sono orando por filhos naturais e espirituais. Sabe, lá no escondidinho do quarto? Chora por problemas que nos trazem, que como Salomão olhou e não viu solução. Só em Deus havia a solução. Nós também, não é tudo que chega para a gente que a gente tem a solução. Ó, faz isso. Não, a Bíblia tem. Vamos buscar juntos e Deus vai mostrar. Precisa o querer. Se você diz, eu quero, você já, né, pode já pegar o troféu da vitória, porque a vitória já foi decretada. Porque você quer, Deus já fez. Amém? Então, nessa época, como eu disse, as mulheres sozinhas, solteiras, elas eram deserdadas. E elas chegaram lá, na frente do rei. Contaram a história que eu já li, não preciso repetir. Olha, ela colocou o filho morto em cima do meu peito e pegou o meu que era vivo. Se você hoje fosse Salomão, como que você julgaria isso, pensando que não havia DNA? Cuidado. Cuidado com os discursos muito convincentes. Sabe aquilo que você abre ou na internet, ou mesmo um amigo, que se diz amigo, tem um discurso muito convincente, amoroso com você. Peça sabedoria para Deus. Peça sabedoria para saber, atrás daquela palavra, atrás daquelas atitudes, quem é que está lá falando. Aquela segunda mulher, além de mentirosa, ela era egoísta. Sabe por quê, amados? Porque um filho homem ia garantir para ela a sobrevivência para o futuro dela. Quando ela viu aquele filho morto, eu não soube nem cuidar do filho. E agora? Era um filho homem. Eu sou sozinha. Então ela, além de tudo, de mau caráter, de mentirosa, ela também era egoísta. E o tempo todo ela só estava pensando nela. Em nenhum momento pensou na outra. E a gente pode pensar, né, Jane? As duas moravam na mesma casa. Eram amigas. Amigas de trabalho, ou no mínimo, colegas lá. Dividiam o mesmo teto. Você espera isso de uma pessoa que divide até o quarto com você, a mesma casa, o mesmo teto, que vai chegar lá, trocar uma coisa morta por vivo por um morto? Por isso, cuidado.
O que temos feito com o que Deus gerou e tem gerado em nossas vidas? Pare e pense um pouquinho nisso. Essas mulheres não pensaram, a mulher principal, a mãe verdadeira, ela não pensou que poderia ser morta. Ela enfrentou. Então, o que o Senhor está dizendo para nós aqui hoje? Enfrente, não tenha receio. Quando você está com a verdade que é a palavra, com a luz, porque o nosso Jesus é luz, Ele é a estrela da manhã. Ele não compactua com trevas. Quando você está na luz e você está com a verdade, não tenha medo. Enfrente, continue a pelejar, porque a peleja, a Bíblia diz que realmente é do Senhor, mas nós como soldados de Cristo, nós temos que continuar marchando. Diminuir um pouco a tua marcha, sabe, quando eu não sei se agora chama reco, na minha época era reco do exército, nem sei se tem reco mais, mas enfim, tem. Aí eles marchavam no Ibirapuera, e a gente corria lá no Ibirapuera e via eles marchando. Chegava uma hora que descompassava, nossa, não sei o que era, comandante, sargento, capitão, dava uma bronca, vamos, olha a marcha, né? Se nós somos um exército de Deus, que a marcha está meio que descompassada, estou aqui para te dizer hoje, marcha, mantém a marcha no compasso do céu, através da palavra. A mulher que matou o filho queria cobrir um erro com outro erro. Cuidado, porque às vezes você quer pôr band-aid nas situações, e aí você acaba, sabe, entrando em algo que um abismo chama outro abismo, diz a palavra. Cuidado. Enfrente a coisa, senta, peça para Deus discernimento e sabedoria e fala, Senhor, como eu posso resolver isso? Eu lembro que quando nós nos convertemos, muitos já sabem, o nosso apartamento estava indo para leilão, a gente estava perdendo tudo, o casamento e tudo ao redor. Quando nós nos convertemos, que começamos a aprender bem cedo, porque tudo que a gente ouvia, a gente põe em prática, né? Certo ou errado, a gente ia colocando. Fazendo prova do Senhor, como diz a Bíblia. E tudo nós íamos colocando em prática. E o Senhor foi nos mostrando uma coisa. Que o problema não é você dever. O problema é você fingir que você não deve. Ou arrumar desculpa. Não, e continuar gastando. Quer dizer, a gente nem tinha o que gastar. Mas como o meu vazio era tão grande, eu pegava o meu cartão e ia para o shopping. E gastava o que não podia. Aí o buraco só ia aumentando. Então, quando nós entendemos, nós sentamos numa mesa e falamos, nós vamos ir até os nossos credores e falar, nós não negamos que devemos. Nós queremos pagar, só que nós não temos como. Agora, nós temos isso por mês que possa sanar a dívida. Amados, quem conhece o nosso testemunho sabe. O Senhor deu dupla honra pela atitude de não ficar, não veio ninguém aqui na porta bater, vamos ficar, que nem eu digo para minha neta quando a gente conta algum segredinho, eu falo, pss, 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 que é o segredinho meu e dela. Então a gente, quietinho, vamos ficar quietinho, as coisas não estão se mexendo, é melhor não mexer. É de Deus isso aí, é de Deus. Quando a gente orou a primeira vez na igreja, nós falamos, Senhor, coloca a nossa vida em ordem. Como que você quer a tua vida em ordem, tendo coisa para o lado, para trás? Então dever não é um problema, tá, meu amado? Mas não negue que deva e peça a Deus sabedoria e uma estratégia para você resolver essa questão. Nós aprendemos aqui, com toda essa história, que nós precisamos deixar de transferir responsabilidades. Lembra? Eva e Adão. Não, foi ele. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, que não sei o quê. Para de transferir responsabilidade. Você foi pego no trânsito, estava sem carta, porque a carta estava vencida. Bom, eu mesma, é o Jaime que vê quando vence.
eu não fico olhando lá a data. Eu sei que isso passa, talvez é um exemplo até que acontece com um monte de gente. Mas sabe aquilo que você é pego em alta velocidade? Estava lá 80 na tua cara, você passou a 120. E aí você vai querer falar para o guarda que, nossa, eu não percebi. Sabe que o carro é novo. Para de justificar o injustificável. Aconteceu, aconteceu. Assuma a responsabilidade de cada ato que a gente tem. E Deus vai te honrar. Porque assim como Ele honrou Salomão, vem do coração dele, vai honrar o teu e o meu, vem do nosso coração. E o desejo de em tudo na nossa vida glorificar a Ele. Ser a primeira mulher que falou a verdade. E a verdade fez Salomão atentar para o que ela falava. Olha que coisa linda. Quando você está com a verdade e fala a verdade, não dá um falso testemunho, não traz calúnia, não traz difamação. Porque às vezes até para o vizinho, né? Esse vizinho aí, esse vizinho aí, tem tanta coisa que pode dizer se alguém está ouvindo, você concorda? Precisamos deixar de colocar culpas nos outros, pela nossa inércia, pela nossa paralisia, pela nossa irresponsabilidade, porque essa mulher, ela foi irresponsável. Ela não cuidou daquilo que Deus gerou nela. Ela foi irresponsável e quis colocar a culpa na outra, que era completamente diferente. Aqui eu peço que vocês reflitam sobre mais uma coisa. Muitas vezes as pessoas não querem ter o que você tem, mas ela não quer que você tenha. Isso é o que o mundo traz, a inveja mundana. Isso não pode existir no coração de um filho e de uma filha de Deus. Amém, queridos? Então essa mentira dela toda, não é que ela queria um filho. Ela queria a subsistência e outra, por que o dela ficou vivo e o meu morto? Não, vou pegar para mim. Eu vou pegar para mim. A gente também precisa deixar o descuido e a preguiça. A preguiça no sentido de, muitas vezes, como você pode estar passando por algum tipo de problema, não é uma preguiça racional, mas é algo que você quer fazer e o teu corpo não aceita o teu comando. Então a gente precisa deixar isso de lado. É uma resistência. É você ser, como que é a palavra agora que está na moda? Resiliente. Tem palavras, né, sazonais aí de moda. Essa resiliência é a palavra que já está parando de ser moda, mas ela ainda, você ouve muito as pessoas falarem. Então, resiliente é aquele elástico que estica, 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 você aguenta. E aí ele volta. Ele não vai estourar. Porque o Senhor diz que não te dá um peso maior do que você possa suportar. Amém? Então você vai aguentar. E quando você não suportar mais algum peso, alguma tentação, Ele também vem com o escape. Então, ore para Ele. Ore. Na palavra tem saída para todas as coisas. Não é palavra de autoajuda. A gente não está lá na internet querendo te ensinar o ABC de ser vitorioso, porque Jesus, o nosso Deus, já deixou 66 livros na palavra dele que te ensinam tudo. Tanto que tem muitos aí que estão na internet, que são empresários, usando a Bíblia, porque eles perceberam que eles não precisam nem estudar muito livros seculares, que se eles conhecerem a palavra, eles podem ensinar muita gente a sair de onde está e ser vitorioso. Mas só que isso você pode conseguir momentaneamente, porque eles estão fazendo uma receita para você. Você não, nós somos do Senhor. Para as pessoas seguirem. Mas se esse Jesus, que é falado para ser vitorioso, não estiver aqui, morando no meu e no teu coração, aquilo vai fazer um efeito, sim, porque Deus diz que dá tanto para o ímpio quanto para o justo. Mas o principal,
que é a nossa riqueza maior, que é a salvação, não vem através de receita de bolo, vem através de uma vida completamente derramada aos pés do Senhor. Amém? Aquela mulher, ela deixou escapar, a segunda, ela deixou escapar uma chance de confessar o seu erro. Ela deixou essa chance passar, porque ela tinha um rei ouvindo ela. Hoje, nós não temos o rei Salomão, nós temos o próprio rei Jesus que está aqui. E ele está te ouvindo, porque ele sabe a quantidade de sonhos teus que foram sufocados. Ele sabe. Aqueles que foram sufocados com permissão dele, pronto, virou-se a página. Você vai sentir isso. Ah, então aquilo não era de Deus. No final dessa palavra, Deus vai te dar esse discernimento. Agora eu te digo, aqueles que você mesmo provocou o sufocamento, ou que o inimigo te enredou de tal maneira, que fez com que você sufocasse, deixasse para lá esse sonho, hoje, ele vai receber o oxigênio santo do alto. Amém? Assim como no avião tem a máscara que desce, se há despressurização da cabine, o Senhor está derramando máscaras para cada um aqui. Tudo que estava sufocado, que foi sufocado pelo inimigo na tua vida, que foi sufocado por você mesmo, e o espírito de acusação continua falando no teu ouvido. Um oxigênio do céu está entrando pelas tuas narinas hoje e está fazendo esse sufocamento agora ser aniquilado em nome de Jesus. Nunca é tarde para a conquista daquilo que Deus já gerou na tua vida e na minha. Você pode falar amém e tomar posse dessa palavra? Oh Deus! A mãe verdadeira aceita perder e abrir mão da razão. Ela se humilha para manter o filho dela vivo. Às vezes o que parece que você perdeu num certo momento, que você perdeu para honrar ele, deixa quieto. Jamais com Deus você perde. É só um tempo que Deus está te amadurecendo para coisas muito maiores. Então, se você pensa que você perdeu aquela grande chance, nossa, eu podia estar morando na Suíça, eu tive uma chance e não fui. Eu podia ter casado com aquele homem, era uma chance, era um homem bom e eu não casei. Eu podia ter comprado um apartamento, hoje eu tenho 60 anos e não comprei. Eu podia isso, eu podia aquilo. Queridos, com Deus todas as coisas são possíveis. Com Deus todas as coisas, coloca a luz. Assim como a mulher, a mãe verdadeira colocou a luz e viu que o filho não era dela. A partir de hoje Deus vai saber, aquele que é para você, algo que foi gerado por Deus em você, você vai nutrir. Você vai ser zelosa, zeloso. Você vai ter responsabilidade e você vai ver o fruto disso. E quando você colocar a luz e ver que algo lá está morto e Deus vai te indicar que Ele não permitiu que vivesse porque não era bênção para você, Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Não desista dos seus sonhos. Não desista, independente da idade. Independente da idade. A vida, ela é um combustível para a vida, são sonhos e projetos. Nós não podemos ficar naquela, não sou muito de desenho, mas não lembro nem quem falava, mas ó dia, ó mês, ó ano. Se a gente ficar nessa, o dia vai passando mesmo. O mês vai passando e o ano vai passando. E quanto mais velho nós ficamos, a tendência é mostrar para você que está sendo mais rápido. O que você tem feito com as horas do dia? Vê lá no teu telefone, pega o telefone e vê quanto tempo você fica no WhatsApp, nas mídias aí, Instagram, tem tanta coisa que eu nem sei o nome. Quanto tempo você fica lá? Eu vejo as pessoas fazendo exercício, elas se preocupam mais em ficar filmando
do que fazendo a série. O rapaz falou para mim, a senhora trouxe o celular? Eu falei, para quê? Não, porque eu ponho o seu treino aqui. Eu falei, não, ainda eu tenho memória. Não quero usar o celular. Minha memória está, ó, né? Que eles pensam, você fala que tem 6.0, nossa, deve, coitadinha, né? Deixa eu ir devagar. Mas, claro, foi um zelo do rapaz comigo. Mas eu não vou. Para que eu vou para a academia com o celular? Atenção ao eu fazer. Aí eu mostro uma repetição, falo que fiz 50. E não aguentei fazer 3, né? Sabe? Viver de... Agora, claro, de vez em quando você está num parque para dar exemplo para o outro. Pessoas que trabalham na área da saúde. Ó, estou aqui caminhando, caminha você também. Sabe, algo que é para que as pessoas cresçam. Isso é lindo. Para você usar isso para ajudar, para abençoar. Já que você não consegue, às vezes, falar com as pessoas porque teu dia é muito corrido. Então, na medida que você faz algo que é bom, que é exemplo, sim, passe para as pessoas. Mas não viva, veja aqui, quanto tempo você fica. Eu sento à noite no sofá, quando já fiz tudo, falo, deixa eu ver um pouco de cultura inútil agora. E é o meu relaxamento. Cada um tem um jeito, não é? É o meu relaxamento. Aí eu dou uma olhadinha lá, tá, acabou, pronto. Aí, então isso é uma forma de você relaxar. Eu sei que tem cursos, faculdades até, que você usa, não estou dizendo isso. Estou dizendo naquilo que te rouba o tempo, teu com Deus, teu com você mesmo, teu com a tua família. Amém? Então, se o louvor quiser vir, por favor. Sim, sim. E o rei chega no final, ouviu tudo. Eu imagino Salomão ouvindo tudo. Pega a espada, traz a espada. Traz a espada? Pega a espada. Divide essa criança no meio, esse menino. Metade para uma, metade para outra. Que sabedoria, não? Porque aquilo que é verdadeiro aparece. Pode demorar, mas aparece. O Jaime é santista, e lá em Santos, o Marcelo também, né? E lá em Santos, na orla da praia, tem muitos prédios tortos. Só que não era, assim, muito evidenciado que eles eram tortos. Quando os prédios novos começaram a subir, com uma construção boa, eles subiram retos, evidenciou o torto. Assim é a nossa vida. Quando você é reto, íntegro, justo, sábio, e você está do lado de um torto, ou o torto continua torto e não vai querer se endireitar, mas eu creio que vendo você abençoado por estar reto, como aquele prédio, ou pelo menos os moradores dos prédios tortos, queriam estar no prédio reto. As pessoas também vão querer fazer parte da tua vida, para que tudo que está torto, como tem uma musiquinha infantil, venha se endireitar. Não se estresse, porque não se endireita do dia para a noite. A gente vem, como todos sabem que eu uso esse termo, com uma caçamba de disco-entulho pendurada nas costas, que cheira mal. Aos poucos, ela vai diminuindo o odor, né? Vai cheirando melhor, você vai tirando. Aí a caçamba do disco-entulho saiu das costas. Só que sabe aquele porãozinho do teu coração? Lá ninguém abre, está fechado a 7 chaves. Então tudo vai depender muito do quanto você se abre para Deus fazer. Ele já fez. Faça você o possível, porque o impossível cabe a Ele. Não deixa o porão fechado. Abre, fala, Senhor, vai até as entranhas. Se a cabine puder colocar, que eu esqueci de enviar esse versículo, Hebreus 4, 12, por favor, e 13. Vai até as entranhas, porque a espada fez isso. Ela discerniu, trouxe à tona quem era a mãe verdadeira. E Salomão falou o quê? Entregue para ela, essa é a mãe verdadeira. Contra a verdade não tem nada. Amém, queridos? Hebreus 4:12 diz assim:
Olha a espada, hein? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, que lindo, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Glória a Deus, não é lindo isso? Então, amados, no momento que Salomão pede a espada, é como se Deus estivesse falando agora para você. A minha espada está aqui. Foi decretada hoje a palavra como espada na tua vida. E essa espada está entrando em cada sonho sufocado, em cada projeto sufocado, em cada promessa que você recebeu até em oração, ou que você, ao ler as palavras, você tomou posse. A minha espada está entrando e trazendo vida, entregando para você, que anda, na verdade, entregando para você aquilo que eu gerei em você. Não parou. Não parou, eu estou entregando na tua mão aquilo que eu comecei a gerar em você e por algum motivo ficou sufocado. E eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de já ver alguém num hospital, no leito de enfermidade, com sufocamento ou que engasgou. É horrível. Imagine a dor que deveria sentir aquela mãe. Mas ela não demonstra a dor. Ela só foi dizendo, não tem testemunha. E o Deus que está aqui é a tua testemunha. Ele é o teu advogado, Ele é o teu médico. E como Ele sabe o que você pensa, mesmo sem você falar, Ele sabe tudo. Ele é onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Então, meu amado, minha amada, esse Deus, que naquele momento era o Salomão representando o próprio Deus, com a sabedoria dele, te dá hoje aquilo que você pede a Ele, que você já pediu a Ele durante a palavra, eu creio. Amém? As maiores sentenças para terminar. Gravem isso. As maiores sentenças na nossa vida saem da nossa própria boca. Cuidado com o que você fala. Porque nós entregamos nas mãos do nosso adversário procurações em branco, assinadas. Eu fui assinar não sei o que, eu falei para o rapaz, nossa, eu vou assinar esse papel em branco? Na concessionária para fazer a revisão. Ele me deu uma folha em branco e mandou assinar. Eu falei, eu vou assinar em branco isso aqui? Ele falou, não, as 2 folhas estão aqui, a senhora pode ver. Eu falei, mas essa está em branco. Aí ele falou, nossa, a senhora é a primeira pessoa que fala isso. Eu falei, porque essa assinatura vale muito. Vale muito. Eu estou assinando algo que em cima não tem nada. Posso riscar? Você quer assinar uma folha em branco para o inimigo? Deus assinou uma folha em branco para Salomão. Falou, pede o que você quer que eu te dou. É isso que Ele fez hoje aqui com você. Deus sim está assinando uma folha em branco, porque Ele confia em você. Ele assinou em branco pela confiança e pelo amor que Ele tem em você e em mim. Aproveite isso, não despreze. Cuidado, o que você tem falado? Nossas palavras são sentenças, procurações. E Satanás as usa para nos confundir, para que a gente não se sinta mais agraciado por Deus, porque graça é favor imerecido. Aquelas 2 prostitutas somos nós quando chegamos na casa de Deus. Muitas vezes pelas pessoas a gente era, nada. As nossas falhas eram um dedo em riste do nosso nariz, nos acusavam. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor maravilhoso, que não dá para explicar, estendeu a mão dele para nós e falou, vem filha, vem filho. Eu não vejo como esse pessoal aí vê, o homem vê. Eu estou vendo o teu coração. Vem para mim. Vinde para mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados por tantas coisas
que tem acontecido. E mesmo dentro da igreja, muitas vezes nós estamos sobrecarregados, porque muitas vezes a gente não tem levado a luz para reconhecer quem verdadeiramente é, ou o que verdadeiramente é, e buscar a sabedoria de Deus. Amém? Então eu vou pedir para que você fique de pé. E o Senhor diz assim: pare de viver fixado no que já morreu. Não alimente lembranças melancólicas. Uma coisa é você ter saudade de alguma coisa. Nossa, a gente começou a ver as fotos de Israel, do Egito. Ai, se a gente não tivesse ido, que presente. Será que a gente iria? Dá saudade do lugar, a gente lembra cada coisa. E aí, agora, você ter lembrança de coisas que te trazem melancolia, isso não vem de Deus. Joga fora. O que te traz melancolia, medo, que te acua, joga fora. Não vem de Deus. Não alimente essas lembranças, decepções. Não queira viver o sonho do outro, para não enfrentar os obstáculos daquele sonho que Deus gerou em você. Muitas vezes você vai na onda do outro, mas aquela onda é dele. Aquela onda é dele. Quem tem que surfar naquela onda é ele, não sou eu. Muitas vezes a gente vai na onda do outro para não viver o nosso próprio sonho. Muitas vezes a gente vive a vida do outro para não viver a nossa vida, porque é duro para a gente enfrentar aquele sufocamento em alguma área que nós estamos enfrentando. Só assim Deus derramará uma vitamina do céu, fortalecendo o que tem gerado em você. Quando você engravida, começa a gerar, a primeira coisa que o médico te dá é uma vitamina. Vê se você está bem, e desde o início, ele te dá uma vitamina. O nosso rei, além de nos receber, além de não fazer acepção de pessoa, para ele não tem o pobre, o rico, não tem raça, não tem cor, não tem profissão que é escória, não tem. Para ele, quando ele olha, são filhos e filhas que ele ama, que ele quer pôr no colo. Quantas vezes, amados, nós nos sentimos assim, pressionados pelo dia, pelas situações. E eu ajoelho lá em casa e abraço uma almofada e aquele abraço que eu dou na almofada é como se eu estivesse abraçando meu Deus. E eu sinto Deus lá, como se eu estivesse sendo abraçada por Ele. Porque aflições nós vivemos. Mas eu creio que você pediu algo para Ele hoje. E essa palavra não foi uma palavra para que você saia daqui e fale: nossa, que coisa que aconteceu na Bíblia, que sabedoria. Deus fez. Eu pela fé, eu já falo no tempo correto do verbo. Deus fez em você, fez em mim, fez no Jaime, fez em cada um que está aqui. Amém? Porque Ele olhou para o teu coração e a motivação do teu coração. Então, como um ato profético, todos que estiveram os seus sonhos em algum momento da sua vida roubados, sufocados por coveiros. Muitas vezes, eu e você temos ao nosso lado pessoas que trabalham como coveiro. Você fala qualquer coisa: nossa, eu acho que eu vou fazer isso. Não, é difícil, hein? Você tem dinheiro guardado? Ih, cuidado, hein? Tem que ter um planejamento. Claro que tem, óbvio, né? Vocês me conhecem, sabem que eu gosto de tudo bem planejadinho. Mas quando você coloca na presença de Deus, até o que não estava lá planejado, como Deus prometeu para Salomão, o Senhor vai dar. Eu creio nisso.
O mar só abriu depois que Moisés tocou o cajado. Põe o pé nesse mar para ele abrir. Os teus sonhos ainda estão de pé, porque quem os gerou é o Senhor. Amém? Então, como um ato profético, deixa esses coveiros. Se você se lembrou de algum durante a tua vida, olha, não faz isso, não faz aquilo. Nossa, olha teu marido, olha a tua filha, olha, nananã, olha na empresa. Você entra para um cargo, dizem que você não é capaz. E hoje as pessoas falam na lata, né? Não, esse cargo não seria para você. São coveiros de sonhos. Mas quem colocou você lá? Se você está na luz, quem colocou foi o Senhor. Amém? Deixem falar, deixem falar. Então, como um ato profético, se você teve sonhos sufocados, roubados por coveiros, ou em alguns momentos, como eu falei no início, por você mesmo, venham à frente, dê um passo à frente, enquanto nós vamos entoar esse cântico. Ninguém vai tocar em você. Você só vai vir à frente, porque é um ato profético, se você creu em tudo que foi pregado aqui. Você saia do seu lugar, e você vem à frente. Ninguém vai tocar em você, mas você vai estar dizendo para o Senhor e também para o inimigo que você recebeu a palavra e a espada entrou no sonho. A espada entrou e não precisou ser utilizada. Sabe por quê? Porque ela é a própria luz, ela é a verdade. Assim como Salomão não precisou cortar os meninos, Deus vai te dar sabedoria através da palavra, do sonho que ele está ressurgindo agora. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos